Você já leu esse trecho, provavelmente mais de uma vez. Jesus está no monte, a multidão ao redor, e ele diz: Não vos inquieteis com o vosso sustento, nem com o que haveis de beber, nem ainda com o vosso corpo. Ele aponta para as aves do céu e diz: Nenhuma delas planta, nenhuma delas colhe, nenhuma delas guarda em celeiros. E diz que o Pai as alimenta. Depois ele aponta para os lírios do campo e diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Você conhece esse texto. E mesmo assim, quando a conta chega, quando o emprego ameaça, quando o mês não fecha, o peso está lá. Exatamente no lugar onde Jesus disse: não fique. Por que isso acontece? A resposta que você provavelmente ouviu é que você está com a fé de menos. E essa conclusão dói mais do que o problema original. Porque agora você tem duas coisas para carregar: o medo do amanhã e a culpa de ainda ter esse medo mesmo sendo cristão. A culpa não está no texto, ela foi acrescentada depois. O Sermão do Monte foi pregado na Galileia no século I. Aquelas pessoas pagavam impostos romanos pesados sobre uma agricultura incerta. Muitas não tinham reserva nenhuma. Elas não tinham nada entre elas e além de fome da próxima colheita, né? E a colheita não chegou, as pessoas ficavam com fome, não tinham guardado celeira, não tinham nada. E aí quando Jesus fala em não se inquietar com sustento, ele não está falando com quem tem a conta bancária recheada, quem está com a geladeira cheia. Ele está falando com quem não sabe se vai ter o que comer na semana que vem. E mesmo assim, ele frisa: não entra nesse estado. Não porque o problema não existe, mas porque o estado de quem já está vivendo a catástrofe antes de ela acontecer não resolve nada e consome tudo. O medo do amanhã não paga a conta, não consegue emprego, não traz sustento de volta. A teologia que muitos de nós aprendemos transforma esse texto numa cobrança. Você ainda sente o peso disso? Por que não está confiando? E isso não vem do Jesus que está nessas páginas. Isso vem de uma leitura que usa a Bíblia para produzir vergonha. Quando o medo do amanhã chega, o cérebro entra num padrão que os neurocientistas chamam de ruminação antecipatória. Você não está resolvendo um problema real. Você está apenas simulando uma ameaça futura repetidamente, como se ensaiar o pior te preparasse para ele. O cérebro trata essa simulação quase da mesma forma como trataria de um perigo presente, como se ele estivesse acontecendo agora. Então ele responde com tensão, insônia, coração acelerado, ansiedade, falta de ar, aqueles sintomas que você que sofre de ansiedade já conhece, como se o pior já estivesse começando. Você conhece a sensação, o mês está no começo, mas você já está no fim dele, contando o que vai faltar. Eu não vou conseguir completar o mês. Putz, vai faltar tanto para pagar uma conta. Nossa, esse mês eu não consegui tantos clientes para conseguir pagar minhas contas. Jesus interrompe isso com um gesto que parece simples demais. Ele manda você olhar. Olhai as aves do céu. Considerai os lírios do campo. No grego original, são verbos de atenção ativa. Não é, pensa neles de forma abstrata, lembra do passarinho. Não. É, vire os olhos para. Vire os olhos e pare. Observe o que está aqui, agora. Jesus está prescrevendo atenção dirigida ao presente, algo que a neurociência associa à ativação do córtex pré-frontal, a região que regula a resposta ao medo e consegue separar o que é real do que ainda é só projeção. Então, quando você sai dessa simulação do amanhã e coloca atenção em algo concreto, uma planta, o céu, a textura de algo real, o sinal de ameaça no cérebro reduz. Ele não some, mas ele reduz o suficiente para você conseguir pensar. Estudos de atenção em ambiente natural mostram que esse tipo de pausa breve, dirigida a algo vivo e presente, tem um efeito nos marcadores de estresse que estímulos artificiais não replicam. Então Jesus escolheu elementos naturais. Sabia o que aquele gesto fazia com as pessoas antes de qualquer laboratório existir para explicar por quê. Em Mateus 10, ele volta no mesmo ponto, pelos pardais dessa vez. Ele diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moeda? E, sem um consentimento de vosso pai, nenhum deles cai em terra. 2 por 1 assário. Era o menor valor de troca que existia.
É como se fosse assim, 2 pardais por 1 centavo hoje. Aves tão sem importância que o mercado vendia em par para dar a impressão de que valia alguma coisa, né? Paguei um, me leve 2. Jesus usa exatamente essas, tá? Não usou as águias, ele não usou os pombos. Ele usou as mais baratas e sem valor para dizer: olha, o Pai cuida até do que o mundo descarta, até do que o mundo não vê valor. O Pai cuida. Nenhuma delas cai no chão sem o consentimento do Pai. Então não é um argumento para você largar a responsabilidade com o dinheiro. É um argumento contra uma mentira específica que a aflição planta na mente. A de que você está atravessando isso sozinho. Que Deus vê outras coisas, outras pessoas, mas nesse ponto concreto da sua vida, no medo dessa conta, dessa vaga de emprego, desse final de mês, você está entregue à própria sorte. Os pardais contradizem isso. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai é um verbo, ação, agora. Jesus não está dizendo, pense em Deus primeiro, depois a vida se arranja sozinha. Ele está dizendo, quando a mente começa a girar no medo do amanhã, redireciona. Volta ao que é real agora, ao que você pode fazer hoje, ao que você tem hoje. Quem se ocupa com sustento tem um passo possível na frente, tá? Uma ligação a fazer, uma conversa que não aconteceu ainda, algo concreto. Quem fica se angustiando circula no mesmo ponto sem sair do lugar, gastando energia que ia precisar para se mover. Buscar primeiro o reino não é uma fuga da realidade financeira. É recusar o estado de paralisia e voltar ao que está ao seu alcance agora. Na prática, quando a simulação do pior cenário começa, você para, respira, reconhece que aquele cenário ainda não aconteceu e pergunta uma coisa só: o que está na minha mão fazer hoje? Não amanhã, hoje. Os lírios não planejam a primavera inteira de uma vez. Cresce o suficiente pro dia. Amanhã cresce um pouco mais. Tenta lembrar também que Deus age nas nossas vidas no que a gente não consegue fazer, no que a gente não pode fazer. O que a gente tem capacidade de fazer, a gente deve fazer. E a gente deve confiar nele para ter essa intercessão sobrenatural no que a gente não pode, não consegue fazer. Vou dar o exemplo de Lázaro. Jesus mandou, removam a pedra, rolem a pedra. E aí ele chamou Lázaro para fora. Ele podia fazer um anjo cortar a pedra no meio com um raio, com uma espada de fogo. Ele podia explodir a pedra com um comando. Mas tinha gente ali e essa parte a gente tem que fazer. Então, peraí, rola a pedra primeiro e aí o que vocês não conseguem fazer, que é trazer um morto de volta à vida, eu vou fazer. E ele chama Lázaro para fora. Outro exemplo. Elias chegou no limite do limite, tá? Ele estava deprimido, ele estava ansioso, ele estava ali debaixo de uma árvore e ele falou, eu não aguento mais. Ele se largou no chão. O Deus que ele havia servido durante anos não apareceu com um discurso sobre fé. Não apareceu cobrando, ele apareceu com comida e água. E ele disse, levanta-te e come, porque o caminho é longo. O caminho é longo demais para as tuas forças. O anjo acordou ele 2 vezes para ele comer. Tá em 1 Reis 19. É a Bíblia, a palavra. Então, mesmo Deus que manda um anjo com pão para um profeta no chão, que conta os pardais no mercado, que veste os lírios do campo, que hoje estão aqui, amanhã já murchou. Esse é o Deus que você tem. Não é um Deus que cobra a confiança de cima sem entender o peso. Um Deus que desce até onde você está. Se o peso do amanhã já está afetando o seu sono ou a sua saúde, isso merece atenção além do espiritual, tá? Esse material é um apoio real, mas ele não substitui, por exemplo, um acompanhamento médico, um psicólogo, quando você precisar. Porque cuidar da mente também é honrar o corpo que Deus te deu, o templo do Espírito Santo. Tá? Jesus cuida de você, inclusive da sua mente, no meio do medo do amanhã. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, um link para o meu audioguia, digamos assim, que são orações guiadas. E são 7 orações que eu vou orar com você e também vou orar por você. Tudo baseado na palavra
nesse foco de te ajudar a eliminar a ansiedade do seu dia a dia e colocar a confiança em Deus. Então clica aí no link e eu te espero lá dentro. Se inscreva para não perder o próximo vídeo. E Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Amém.